Frequências de saudações abertas. Sejam muito bem-vindos ao canal Nerd Tracker, o canal do fã-clube Star Trekkers. Como toda semana, estamos aqui juntos, eu, o Valmir e o... Murilo Silva. para comentarmos agora o segundo episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, cujo título é Far From Home, longe de casa. E nessa primeira parte do nosso vídeo, fique tranquilo, é uma primeira parte sem spoilers, tá? Então, para começar, podemos dizer que esse segundo episódio, ele forma a segunda parte desse primeiro bloco da terceira temporada, que consistirá nesses 3 primeiros episódios. E esse segundo episódio também foi dirigido pelo Olatunde Osunsami, que inclusive fez aniversário durante esta semana. Continuamos então com uma filmografia de primeira grandeza. E aí temos esses cenários belíssimos. Onde foram captadas essas imagens, Murilo? Esses belíssimos cenários foram filmados lá na Islândia. Foram cada cenário, cada cena mais linda que a outra, viu? É muito bom quando a produção sai do estúdio. Dá muito mais realidade à série, muito mais sentimento a cada frame, a cada quadro. É incrível. Eu Foi gostei muito muito. legal, foi muito legal que eles conseguiram fazer todas essas externas em loco antes da pandemia. E aí todo o processo de pós-produção feito durante a pandemia, para que vocês tenham ideia, a pós-produção dos últimos episódios de Star Trek Discovery está acontecendo nesse momento ainda no estilo de trabalho home office. Então eles ainda estão terminando esse trabalho de pós-produção, mas a gente já foi brindado com essas imagens belíssimas na Islândia, numa região vulcânica, mas que também traz a presença do gelo. A presença essa que será muito importante no episódio de hoje. Marcílio, que bom ver você aqui com a gente essa semana. E aí, quais são as suas primeiras impressões? Fomos brindados mais uma vez por mais um episódio de Star Trek Discovery, que um episódio que eu gostei muito porque mostrou mais facetas ainda dessa série que promete mostrar muito mais do que a preocupação com fugir do cânone e coisa e tal. A magia dos transportes individuais também são interessantes. O primeiro transporte de Jornada nas Estrelas levava 5 segundos para acontecer no tempo do Kirk. Depois, na nova geração, levou 3 segundos. E agora leva menos de meio segundo para acontecer. É um barato. Bem, a partir de agora, nós vamos comentar o episódio com spoilers. Já começamos com essa sequência cheia de adrenalina. O que é que está acontecendo aí? Nossa, eu fiquei arrepiado com essa cena. É agoniante. Você vê a Discovery chegando ao futuro e ela está praticamente à deriva. Ela está se caminhando para o planeta e está todo mundo desacordado da nave por causa das pressões que sofreram dentro do buraco de minhoca. E a nave está caindo e ninguém está acordado. Foi uma sequência assim de tirar o fôlego. E você já encontra assim um planeta se desintegrando logo de cara e a nave em rota de colisão. Se o primeiro episódio da terceira temporada estava focado na Michael, na sua chegada, 930 anos no futuro, e todo o seu processo de adaptação e sua perda, esse segundo episódio está centrado agora na tripulação, o que foi muito bom porque a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais de cada um desses personagens. Olha o estado da ponte de comando, Murilo. O engraçado é que esse é clássico em Jornada nas Estrelas. Toda vez que tem uma ponte destruída, que está tudo sobre desmoronando, sempre tem umas rochas dentro da nave. Tem blocos de rocha dentro da nave, da ponte de comando. Quando explode as coisas, voa pedra para tudo quanto é lado. E aí, Murilo, que solução foi essa, hein? Olha como eles decidiram aterrissar no planeta. A Detmer fez uma sondagem
para que fosse identificado onde a capa de gelo estava mais espessa, para poder suportar o impacto da queda. E aí, qual foi a estratégia utilizada, Murilo, então, para abrir caminho? Eles usaram um feixe de gravitons, né, para poder amaciar o pouso, né, o local do pouso, antes do impacto. Foi uma solução ali muito rápida, pensada pelo Saru, pela Tilly, foi bem em conjunto, né? E a Detmer conseguiu pousar de uma maneira que deu. Foi o que deu na hora. Exatamente. E aí a gente vê como vocês assim, como foi possível, porque olha a movimentação dentro da nave. E olha o que aconteceu aqui, a Detmer foi jogada por cima do seu console de navegação. E aí, só para aguçar um pouco aqui a nossa audiência, polêmica, polêmica. A gente agora pode então ter certeza que a Discovery não faz parte do universo Kelvin, e sim da linha principal, a linha temporal principal. Por quê? Porque a ponte da Discovery não dispõe de cinto de segurança nos assentos para os seus tripulantes, como foi então desde a série clássica. A nave foi atingida, todo mundo é jogado de um lado para o outro, diferente da linha Kelvin, onde todos estão seguros com seu cinto de segurança. Olha aqui olha o estado da nave. Agora, que ângulo bonito, hein, Murilo? Que fotografia bonita, hein, desde cima. Nunca vi esse ângulo aí da Discovery. Olha só como as linhas são fluídas, né, na ponte. Parece que os consoles da frente ali, da navegação e do piloto, fazem um elipse, né, dentro da ponte, como se tudo interligasse tudo. O capitão, navegação e todos os consoles ao redor. E com tudo isso que aconteceu com a nave, várias pessoas saíram gravemente feridas. Uma delas foi a Detmer. E sobre isso, o Fábio Engler tem umas observações muito legais para compartilhar com a gente. Nos aspectos médicos desse episódio 2 de Discovery, me chamou a atenção que a Detmer, a piloto da nave, não está bem. Psicologicamente não parece estar bem, apesar dos seus ferimentos na cabeça, envolvendo seus implantes cibernéticos terem sido corrigidos de forma brilhante e muito interessante com o reparador de tecidos da doutora da nave. Ela parece atordoada, parece estar relembrando o passado, talvez os momentos em que a USS Shenzhou caiu depois de ter sido atingida pelos Klingons na Batalha das Estrelas Binárias. Ela parece distante, apenas o Dr. Culber percebeu isso, e eu notei também que deve ter alguma repercussão na história com a Detmer. Vamos ficar atentos a isso. Murilo, quem é essa personagem que aparece aí ao fundo? A Reno. Nossa, a atuação dela nesse episódio foi muito importante. Dá uma solução aí do que pode ter acontecido para todos os sistemas da nave terem ficado offline, né? Ela comenta que pode ter havido uma ruptura, né, no coletor de plasma da nave, e para isso ela vai modificar os tricólios para procurar quais foram os relés de conduítes do EPS que foram danificados para poderem serem substituídos e voltar a energia em toda a nave. César, eu acho que você tem umas informações legais para compartilhar com a gente. A Reno fala que ela não lembra que Terra Elysium é particularmente gelado. Terra Elysium foi mencionado somente no episódio New Eden da segunda temporada de Discovery. E a Reno não aparece nesse episódio, né? Então, ela deve ter ficado sabendo de como que é o Terra Elysium por outros meios. E agora? Temos aqui um problema técnico identificado grave, que é o problema com o transtator. O que foi que aconteceu, Murilo? O transtator é uma peça importante na comunicação da nave, tá? Já vi algumas pessoas comentando, mas a nave não tem backup, não tem isso, não tem aquilo. Olha, nem todos os sistemas primários da nave têm backup. O próprio núcleo de dobra ele não tem backup. O escudo defletor ele não tem backup.
o próprio grade de GPS, às vezes, não tem backup. Então, ter um problema no transceptor e não conseguir comunicação subespacial pode acontecer. Talvez não seja possível, né, na série, ter um sistema duplo, né, ou paralelo que consiga fazer uma transferência ou então uma rota ali, né, para usar um sistema auxiliar. E nesse caso, com a destruição do transceptor, não conseguiu mais poder fazer comunicação nem internamente da nave, nem procurar a Michael, que pode ter chegado, eles não sabiam ainda se chegou ou se não chegou, para contatar a Michael para saber se ela está bem ou não. E aí ele diz que é fundamental que haja disponibilidade de rubídio para consertar o transtator. Coisa legal sobre o rubídio é que ele aparece pela primeira vez lá em Toys, na série original, num episódio muito interessante sobre aquele episódio onde o Kirk encontra um planeta onde tem nazistas nele, que é o Padrões de Força. Nesse episódio, o McCoy coloca no braço dele alguns transponder para saber a localização exata de onde está o Kirk e onde está o Spock no planeta. E esse transponder é feito justamente de rubídio, o material aí que é utilizado em comunicação, para você ver como que os escritores, né, a equipe técnica de Star Trek Discovery presta muita atenção nos detalhes de todo o legado, né, de Star Trek, dos 50 anos aí de Star Trek. E aqui eu separei essa cena para a gente comentar, a cena da Jojo Badass. Porque esse close aí nas botas dela, com esse resto de material orgânico, que é o que restou do Leland. Então a Jojo foi lá confirmar se ele estava realmente morto. E nem se deu o trabalho de limpar as botas. Por quê? Porque ela pode, porque ela merece, porque ela quer passar pela nave e mostrar, não mexa comigo, que o fim vai ser este. Agora, uma coisa que eu gostei muito, Murilo, e queria saber sua opinião, foi da performance do Doug Jones nesse episódio. Eu acho que ele simplesmente arrasou. Durante todo o episódio, a tripulação se refere a ele como comandante. Ele ainda não foi, então, oficializado como capitão da nave, mas durante aquele momento da queda, onde ele dirige os comandos para todos, em determinados momentos, toda a tripulação ali da ponte repete em uníssono: sim, senhor. Então, assim, ele tem a tripulação toda com ele. E a Jojo, querendo então se impor, querendo fazer o que ela quer, já queria, né, mudar todas as ordens. E o Saru foi firme, foi forte, né, com esse gesto aí que eu separei para a gente, dizer assim: pare, por aqui. It's enough. É suficiente. Basta. O que é que você achou do Saru como comandante / capitão e da atuação do Doug Jones? Não, o Doug Jones é sem palavras. Ele é incrível, ele consegue atuar, se expressar com 5 quilos ali de máscara na cabeça, mais luvas, botas. Ele consegue passar sentimento, passar expressões faciais, passar entonação de voz de uma maneira inimaginável. Tanto é que ele é ganhador de vários prêmios, ele está incrível nesse episódio. E eu acho também que a partir de agora, os roteiristas vão, episódio a episódio, desenvolver mais os personagens. Agora, nós temos aqui nessa sequência uma reunião para ser decidido, então, o que é que vai ser feito de agora em diante, já que a nave não poderá levantar voo, né, devido a seus problemas técnicos, então está em reparos mesmo em solo, e eles precisam, então, sair da nave para buscar alguns recursos. Porém, existe toda a questão, o dilema de Star Trek, o dilema do primeiro contato. E aí eles se reúnem nessa sala. Eu não sei se você percebeu, Murilo, que essa é a sala onde, na segunda temporada, havia as reuniões com o Capitão Pike. E olha só quem é que está aí. Quem é ela, Murilo?
a comandante Nan. Inclusive, a Nan, a atriz, né, a Rachel Ancheril, ela está estrelando esse episódio. Ela está nas cenas iniciais do crédito. Então ela se torna aí uma personagem fixa na série. Eu achei muito legal isso. E a atuação também da Rachel foi muito legal. Ela é questionada pela Jojo por que ela deixou a Enterprise e foi para aí. Ela disse que está pagando uma vida com uma vida, como a Iron, que era da área de ciências e não um soldado, né, entregou sua vida para salvar todos. Então ela também decidiu entregar a vida dela para salvar. E Jojo, ironicamente, diz, né? Que escolha tão mal feita. Aí, Adoro a Jojo. voltando na questão do Saru e de como ele está se colocando, a sua autoridade como comandante da nave, ele, então, ali dá o limite para a Jojo. Né? Porque a Jojo é uma engenheira. E ele diz assim, então você tem que cumprir suas tarefas como todos. Eu quero que você ajude no conceito da grade do EPS. Mais detalhes sobre o EPS, gente, acompanhe durante essa semana um vídeo especialíssimo que vamos ter aqui no canal sobre o dilítio, a sua importância nas naves espaciais e também para o funcionamento de todas as naves dessa terceira temporada de Star Trek Discovery. Então ele tenta colocar aqui a Jojo no lugar dela. Você é uma engenheira, vá fazer o seu trabalho, porque aqui, né, nós temos comando. E nesta cena, a Reno se refere a ele, dizendo, esse é o alferes Hazmat. E ele diz assim, o meu nome é Gene. E eu achei essa referência super interessante. Né? Logicamente, a referência ao Gene Roddenberry, criador de toda a saga de Jornada nas Estrelas. Mas por que eu achei interessante, Murilo? Porque é o seguinte, não é um personagem qualquer. Ele está ali para limpar a sujeira, para deixar as coisas em ordem. É mais uma declaração dos roteiristas da série, sutil ou não tão sutil assim, dizendo assim, a partir de agora nós vamos voltar à essência do que é Star Trek. Nós vamos limpar, nós vamos arrumar a casa. E quem está fazendo isso? O Alferes Gene. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a relação desses dois personagens. Eu gostei muito dessa interação entre os Stamets e a Reno, inclusive a atuação da Tig Notaro, pô, é incrível. Ela realmente tem uns trejeitos ali que nos lembra muito o McCoy, e ela está numa posição já que já veio de uma guerra com os Klingons. Ela tem uma bagagem ali, uma experiência. E aqui, meu querido Murilo, no meio dos concertos de reparo, naquela alta tecnologia, o que é que a gente encontra? O nosso querido Flat Cable. Acho que muita gente que está acompanhando a gente nunca deve ter visto um. Eles devem ter nascido depois que pararam de usar isso daí. Um Flat Cable é um cabo de comunicação paralelo para poder comunicar entre periféricos, né, do computador. Computador, impressora, computador, scanner. E aí a gente acaba vendo um deles ainda sendo usado em pleno século 23. E não sendo usado de suma importância para o funcionamento da nave. Exatamente. E aqui quando a nave cai, então, no planeta, a gente descobre uma coisa interessante, que a nave pousou sobre gelo parasitário. Esse gelo vai se alastrando e, como um parasita, vai tomando conta do corpo da nave. E a gente descobre, inclusive, que isso se dá de uma maneira muito rápida, até mesmo porque o gelo parasitário ele se propaga ainda mais rapidamente na sombra, no escuro. E como está anoitecendo, eles têm pouquíssimo tempo para encontrar uma solução. Então, o Saru escolhe a Tilly para acompanhá-lo, para saírem da nave, em busca do rubídio para poder consertar o transtator, que é fundamental,
outra peça fundamental para o funcionamento da nave. E aí, Murilo, já que a gente fala de filmografia, de ângulos de câmera, de cenários, eu achei interessante a gente fazer aqui um parênteses falando sobre o figurino. Que interessante escolha do figurino para um primeiro contato. Esse é o vestuário utilizado pelo Saru e pela Michael quando ele volta ao seu planeta natal, o planeta Caminar. Uhum. Aqui nós temos essa cena de Star Trek, agora da linha Kelvin, Into Darkness, Além da Escuridão, que eles também estão tendo um primeiro contato. Perceba que é um tipo parecido de vestuário, de indumentária. Só muda a cor, mas eles têm essa espécie de capuz, acho que para proteger e também ocultar um pouco mais as feições. Eu me lembrei sempre do que acontecia com Spock na série clássica, que tinha que encontrar um jeito para cobrir as orelhas dele. Seja com boné, touca, faixa, sempre ele dava um jeito de esconder as orelhas pontudas. E Esse capuz. eu fiquei querendo entender esse capuz. Será que o primeiro contato sempre tem que ser esse modelito tipo monge? É sobretudo, né, com capuz. Inclusive, o primeiro episódio de Star Trek Discovery, da primeira temporada, a Jojo e a Michael também estão usando um sobretudo com capuz para evitar ser visto pelos locais também para uma forma de se ocultar. O único ponto que eu acho que nesse episódio é que eles estão usando uns tons mais escuros para ficar realmente não chamar atenção. Algo bem escuro, bem simples para poder passar desapercebido. Aqui, nessa cena, eu acho que o Saru deu um banho de interpretação, mais uma vez. E aí eu tive a sensação, Murilo, que ele coloca essa mão assim no ombro dela, tentando acalmá-la e valorizá-la, que é o trabalho de todo bom líder, de preparar os seus subordinados para se desenvolverem e atingirem todo o seu potencial. E como precisamos de líderes assim, viu? Nosso mundo precisa hoje de mais pessoas assim, líderes, que não tenham medo de ensinar, de passar conhecimento, de ensinar uma nova geração, porque né, um dia essa nova geração vai assumir um posto maior e eles têm que estar preparados. Você tem que conseguir passar essa sabedoria para frente, não guardar para si próprio de uma forma mesquinha. Isso não faz bem para ninguém, nem para você próprio, nem para as próximas pessoas que virão. E a atuação do Doug Jones com a Mary Wiseman foi impressionante. Eu adoro ela. E o Doug Jones, então, nem se fala. E um dos pilares que fundamenta a filosofia de Star Trek é que nós devemos buscar, no presente e no futuro, sempre a melhoria do ser humano, o aperfeiçoamento do ser humano. Então, esse desenvolvimento da Tilly, né, faz parte disso, desse espírito de Star Trek, que está sendo resgatado nessa temporada. E sobre a interpretação dele, olha aí, Murilo, vê só. Vejam essa imagem, pessoal. Como ele, com toda essa prótese aí facial, com as lentes, olha como ele consegue, é incrível, lançar um olhar para ela, uma expressão comovente. Agora, estamos chegando no momento que foi comentado por todos. O momento Star Trek Faroeste. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas o nosso papel aqui é trazer informação para vocês. Vocês sabiam que Gene Roddenberry descreveu Star Trek, a série original, como um western espacial, como um faroeste espacial? Isso foi uma declaração do próprio Gene Roddenberry. Ou então ele tratou assim de uma maneira mais poética em algumas entrevistas que ele deu como Wagon Train to the Stars, como a nave espacial como sendo um vagão
que leva até as estrelas. E os mundos que foram terraformados podem ser descritos como apresentando desafios semelhantes aos de um assentamento de fronteira em um western clássico. Revólveres e cavalos podem ser substituídos por armas de raios e foguetes. E agora, Murilo, palavras do próprio Gene Roddenberry. Como é que fica agora? Aspas dele, hein? Isso diretamente da boca dele sobre isso. Cara, essa cena não me incomodou de forma alguma. Eu achei muito legal essa cena. Quando eu comecei a ver as reações negativas das pessoas falando, portas, borboletas no meio do espaço. Eu não vejo nenhum problema nisso. A gente tem isso hoje no século XXI. Por que não poderia ter no século 32? Até porque, Murilo, até porque, olha onde nós já tivemos isso. Exatamente. Olha aí na série clássica. Último duelo. Exatamente. No episódio Spectre of the Gun, onde eles entram num famoso e clássico saloon. Mas, se você pensa que isso aconteceu só em TOS, na série clássica, olha isso aqui. Na nova geração. Mais um momento de portas-borboletas aí, olha. Worf e seu filho entrando no salão. E logo depois, quem é que entra? A conselheira Diana Troy. Já colocando todo mundo sob a sua mira. E nesse episódio de TNG, nós temos então aqui a presença do Data, do Brent Spinner, dando um show de interpretação, onde ele faz vários papéis. Ele faz aqui o malvado homem rico, aqui ele faz o filho do malvado homem rico, que foi detido pelo xerife Worf, né? A justiça e a lei no Velho Oeste. E olha o Data aqui de mexicano. Então, se você se sentiu incomodado com Star Trek Discovery, meu amigo, imagine isso na série de TNG. Data com El Bigodón. E Brent Spinner arrasando como se fosse pouco aqui, fazendo um papel feminino. Olha aqui, de uma corista. Cena hilária. Então, recomendo você rever esse conceito aí. Não, por quê? Por que faroeste? Por que velho oeste em Star Trek não tem nada a ver? É ficção científica. E aqui o faroeste são gêneros completamente diferentes. Pois, então, isso está também na essência de Star Trek, definido pelo próprio Gene. E aí, César, o que é que você tem para compartilhar com a gente sobre o regulamento da frota 256.15? Esse regulamento ele é citado num romance, né? num livro que teve, que se chama Vulcan's Force. E esse regulamento é citado, ele diz o seguinte: os oficiais devem mostrar comportamento profissional em todos os momentos. Nesse episódio, nós temos a oportunidade de conhecer essa espécie alienígena. Os Corridans. E dão toda a ajuda e cooperação possível. E então, Murilo, essa ajuda consistia de refazer o translator de rubídio. E o que é que nós podemos ver nessas duas imagens? Olha só, eles estão utilizando uma espécie de caneta ali para fazer, para reconstruir em 3D o translator. E hoje em dia nós já temos uma tecnologia, vamos dizer assim, muito primária ainda, né, de algo parecido, que é uma caneta de impressão 3D. Ela consegue, só que não é rubídio que ela utiliza um plástico chamado ABS, que derrete o filamento e você consegue desenhar no ar com ela e fazer alguns desenhos muito impressionantes em objetos em 3D. Ainda não é funcional, não é um translator em rubídio, mas vamos chegar lá um dia. Aqui nessas duas cenas, a gente pode ver, então, logo quando a nave caiu no planeta, e agora, depois de passado todo esse tempo, estão tentando
fugir ali do gelo parasitário, mas não conseguem, mesmo com toda a potência da nave. E então, a Tilly está num momento que poderia ser chamado de... E agora, quem poderá nos defender? O Chapolin Colorado? Não, é aquela outra comandante que você ama odiar ou odeia amar, que chega na hora H para salvar toda a tripulação. Aproveito também para convidar você a nos acompanhar semana a semana nos comentários de todos os episódios da terceira temporada de Star Trek Discovery. Vida longa e próspera.